Alô, buenas! Como estão meus nobres gamers? Hoje a gente vai tentar responder uma das principais questões que assolam a humanidade. E aí, será que filme baseado em videogame presta? Pode prestar? Pois é. Eu confesso que eu não sou exatamente qualificado para falar de game, tá? As últimas coisas que eu andei jogando foram Sonic, né? O River Raid, era clássico, mas eu não conseguia passar do primeiro aviãozinho. Tinha um aviãozinho pequenininho que vinha com tudo, assim, não passava daquilo. E coisa mais perto de uma aventura, assim, né, que eu me lembro de ter jogado, foi o Pitfall. Então vocês veem como eu estou atualizado assim, nesse mundo, né, dos games. Mas tem um filme aí, relativamente novo, que me interessou pelo tema, né, e eu queria até, sei lá, falar sobre algo recente, algo que eu não tinha visto e algo recente, né, também. E aí eu fui atrás desse filme aqui chamado Uncharted, tá? De 2022, né, bem recente, dirigido por um sujeito chamado Ruben Fleischer, tá? Que também dirigiu um filme que eu adoro, chamado Zombieland, e um filme que eu não vejo nem que me paguem, que é o Venom. O Venom é um vilão do Homem-Aranha, do nosso querido Miranha. E nesse filme aqui a gente tem um dos atores, né, o personagem principal é vivido pelo Tom Holland, tá? O ator da Marvel também. Tá? Um segundo personagem, né, importante para a trama é o Sully, tá? Que nesse filme aqui vivido pelo Matt Damon da Shopee, né, o Mark Wahlberg, ou Mark para quem é dos anos 90. E a gente tem também o Antônio Bandeiras, que infelizmente eu acho que está virando Antônio Ladeiras abaixo, né? Na carreira dele, coitado. A gente tem mais duas moças aqui, né? Que confesso que eu não peguei o nome delas, assim, porque não estou acompanhando muito o cinema atual, né? E a história é a seguinte. Bom, é o primeiro filme lançado, produzido pela PlayStation Studios, tá? Olha que interessante. Agora, todo mundo tem um estúdio, a Marvel tem o seu estúdio, não sei o que, e agora a PlayStation também, que vai se focar em filmes baseados em games. Então tem outros aí que estão na fila para sair depois. A história gira em torno do personagem chamado Nathan Drake, o personagem do Tom Holland, que seria teoricamente descendente do Sir Francis Drake, o notório corsário. Né? A diferença para o pirata é que o corsário era endossado pela coroa. Tá? E ele é um ladrão e ele é cooptado pelo personagem do Mark Wahlberg. Tá? Eu provavelmente vou chamar de Matt Damon em algum momento do vídeo. Tá? O objetivo, né, é procurar, no caso achar, o maior tesouro da história, tá? Que teria sido perdido pelo Fernão de Magalhães quando ele estava dando a volta ao mundo e foi morto nas Filipinas. Então naquela localidade lá teria um tesouro de 500 anos atrás, no valor aproximado de uns 5 bilhões de dólares, só isso. Tá? O tesouro é o MacGuffin da história. Essa palavra curiosa, né, engraçada, que foi difundida pelo Hitchcock. Né? Ele gostava de falar do MacGuffin. Tá? O que é o MacGuffin? Tá? Eu achei engraçado trazer isso. Né? O MacGuffin é aquele objeto, aquele objetivo que faz a história caminhar. Né? No caso desse filme, o MacGuffin é um tesouro inconcebível. A gente tem, por exemplo, a Arca Perdida, do Indy. Né? Também, todo mundo mata e morre por ela. Né? No Pulp Fiction tem aquela maleta, com umas coisas dentro que a gente não sabe o que é exatamente. Tá? E talvez o mais conhecido, ou mais clássico, né, da história do cinema seja o Rosebud, né, o trenozinho do Cidadão Kane. Tá? Nesse filme a gente tem talvez um sub-MacGuffin, será que pode? Será que tem isso? Que são duas cruzes de ouro, que são, que desde a época do Fernando de Magalhães, são procuradas pela família do Bandeiras, né, da Casa Moncada.
Aí naquele climão de caça ao tesouro, eles vão, né, as coisas passam de mão em mão, existe a traição, existe a reviravolta e tal. O Tom Holland, ele é muito simpático, né, ele é um cara muito carismático e muito simpático, tanto que todo mundo quer ter ele nos seus filmes atualmente, né. Por exemplo, tem uma hora que ele brinca, faz uma piadinha com um cara que tem sotaque escocês. E eu acho que essa piada sendo feita por outra pessoa não teria a menor graça, tá? Mas com ele funciona. Ele é um queridão da galera, assim, tá? O Mark não decepciona, tá? Apesar de que o personagem dele, ele é aquele cara que todo mundo diz que não pode ser confiável. Não pode confiar nele, tá? Ele vai te trair, ele traiu o teu irmão, ele vai te sacanear. E aí tá, aí ele sacaneia, aí ele ajuda, sacaneia. Lá pelas tantas, tu não sabe mais se tu deve acreditar no que ele está dizendo ou se tu não deve acreditar, e a coisa meio que fica esquecida dali pra diante. Isso é meio nada a ver, assim, sabe? Isso eu achei meio perdido, assim, na história. Em que momento o personagem começa a ser confiável? Tá? Isso não fica muito bem explicado, na minha opinião. O personagem do Bandeiras, ele se coloca como o principal vilão, né? Cara sem a menor ética, tal, aquele cara que faz qualquer coisa para atingir o objetivo. Lá pelas tantas tem uma reviravolta, e ele deixa de ser o vilão principal. A gente tem as duas personagens, né? Uma vivida pela Sofia Ellie e a outra pela Tati Gabrielle. Tá? Uma é outra caçadora de tesouros, tal. As duas são mercenárias, basicamente. Tá? Muito legal, assim, achei legal, porque lá pelas tantas, quando Bandeira sai de cena, aí elas ganham mais protagonismo, assim. Tá? Os efeitos, eu acho que já envelheceram, 2 anos depois, eu acho que já, assim, ó, aquela coisa assim, ó, aquela física tão impossível que a suspensão de descrença não consegue segurar a barra. Tá? Boneco de borracha. Acho que eles já têm que partir para outra porque tá feio. Sabe? Os efeitos estão piorando, eu acho. Tá? Muita tela verde. Sabe? Eu fiquei olhando algumas cenas, eu ficava olhando até onde vai o objeto de cena e onde começa a tela verde. Tá, isso tira um pouquinho da atenção do filme. Tá? Mas é interessante ver, assim, na história de aventura, de perigos e de MacGuffins, né, que o Indy ainda inspira em 2022, né, cara? A Lara Croft meio que já é passado nessa história, ficou no meio do caminho, né, mas também é da família, digamos, né? Tem referências muito assumidas. Tá? Por exemplo, o Nathan Drake, em algum momento, ele fala, em que momento tu resolveu ser Indiana Jones, tal. Tá? Fala do Jack Sparrow também, tá? Cita o nome do Jack Sparrow. Tem uma cena do aviãozinho cruzando o mapa. Tá? Só falta a musiquinha do Indy tocar. Né? Goonies, pelo menos na minha opinião, no final tem uma referência, uma homenagenzinha ao Goonies. Tá? O filme ganhou grana, tá? Suficiente para estarem falando já numa continuação. Tá? Então, Nathan Drake will return. Mas apesar disso, as críticas ao filme não foram nada agradáveis. Tá? Realmente, pessoal, os críticos não gostaram, o público gostou. Uma das maiores críticas é que é uma história genérica. Tá? Outra é que ela não adapta de forma satisfatória a saga do Nathan Drake nos games, né? Tem 5 jogos dele, tá? E depois teve um spin-off. Tá? E aí nos jogos, por exemplo, o Nathan ele é mais velho, o Sully também é um personagem bem diferente, tá? Mas em cada episódio, né, da saga do Nathan, do Uncharted no game, tá? Por exemplo, ele vai atrás do Eldorado, ele vai atrás da cidade perdida de Shambhala, ou Shambhala, acho que é Shambhala, né? Outras terras místicas, assim, tá? Luta contra mercenários, contra outros caçadores de tesouro e rivais. Depois gerou justamente esse spin-off com 2 protagonistas femininas, tá? Deve ser bem legal de jogar. Eu acho que pelo que eu vi dos jogos, assim, né, até dos visuais deles, eu achei divertido, achei legal. Pô, tem a ver com coisas que eu gosto. Sobre o filme em si, cara, eu achava assim, os filmes de game
né, de game em Hollywood, eles têm uma fama péssima. E, olha, eu acho que muito bem colocada. Tá, poxa, eu me lembro de assistir Street Fighter com o Van Damme no cinema, cheio de esperança, sabe? Porra, aquela bomba. E o filme tão horroroso que matou o Raul Julia morreu de desgosto, sabe? De participar, né? Cara, Lara Croft, eu vou rever, tá? Pra falar sobre ela, mas me lembro que na época não curtia, assim. Tá? Tem outros que eu assistia, Mortal Kombat, o Mario agora parece que fizeram um desenho legal dele, né? Enfim, mas esse aí, como eu não tinha uma referência do original, né, da obra original, eu me diverti. Mais do que eu pensei que eu ia me divertir. Tá? Sessão da tarde, pipoca, sabe? Fica aí o Uncharted, tá? Bazar. Bazar tem um MacGuffin. A história dos 20 mil libras por um Dodô, justamente o MacGuffin é todo mundo querendo matar ou morrer para achar o último Dodô. Tá? Livros e filmes da Bá, tô aqui no estúdio da Bá, aqui invadindo mais uma vez. Tá? E para terminar hoje eu vou trazer uma passagem bíblica, tá? Ou diz que é uma passagem bíblica, porque eu procurei e não achei, né? Que diz que não há honra entre ladrões. Até logo mais, manas!